Estava Marilda Castanha, a premiada ilustradora que já está aqui na ponta da linha, autora do livro infantil Entre Tantos e também do Profissões para Mulheres, da Virginia Woolf, está aqui já na ponta da linha para conversar conosco sobre, claro, esses dois livros, mas também dar uma passadinha na sua carreira, né, Marilda? Você que tem entre essas duas outras grandes obras, queria começar te perguntando como que é participar desses lançamentos e imagino que um orgulho também, né? Boa tarde. Boa tarde, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Então tá bom. Então, primeiro, obrigada, Niro. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, né? Então, bom, quantas perguntas em uma só? Vamos ver, vou responder. Vamos uma de cada vez. Se eu esquecer alguma, me dá uma cobrada aqui. Primeiro é uma alegria imensa, né, estar lançando duas obras desse meu ofício, né, de tantos anos, são mais de 30 anos eu não gosto muito de falar carreira, do ofício de ilustradora e também de autora, né? Então, eu fiz Belas Artes, você disse para falar um pouquinho da trajetória, então lá vai. Isso, por favor. Maravilha. Eu sou mineira, daqui a pouco vocês vão me ouvir falando uai. Sotaque característico. Uai, exato. Sou de Minas, nasci em Belo Horizonte, fiz Belas Artes na UFMG. E de lá para cá fui ilustrando, comecei a ilustrar ainda no final dos anos 80 para várias editoras e tal. E até que um dia fui vendo que eu queria também contar minhas histórias. Primeiro sem texto, depois com texto. E fui entendendo melhor aos poucos o que é um conceito incrível de livro ilustrado, que em países de língua inglesa chamam de picture book. E que é exatamente essa, vamos dizer assim, essa história contada por dois códigos, sabe, Niro? Tanto visual quanto textual, né? Então, enfim, quando eu começo a entender, a me embrenhar cada vez mais nisso, eu vou sentindo mais liberdade para fazer as minhas próprias histórias com meus textos e com as minhas imagens. E o Entretantos é exatamente isso. É no momento que eu vou entendendo mais como se dá o livro ilustrado, né? Não que eu não tenha outros livros com esse conceito, tenho o Opus, tenho a Quatro Mãos, mas eu acho que no Entretantos eu acho que eu consegui a junção do que é mesmo o livro ilustrado. Na verdade, eu disse 2 códigos, mas são 3 códigos. O texto, a imagem e o projeto do livro, o design. Então, na hora que eu entendi que no passar das páginas se constrói, e eu fiz isso no Entretanto, se constrói uma história, aí o livro nasceu. Então, ele é um livro com facas, é interessante, né, falar de arte no rádio, né? Não dá para visualizar, mas eu tenho até é um desafio, e eu tenho até uma frase que eu adoro de um grande amigo, foi meu mestre, Marcos Coelho Benjamin, o Benja, um artista mineiro, que diz que ele quer fazer desenhos para tocar no rádio. Então eu vou aqui, não é genial? Então eu vou aqui tentar desenhar aqui no rádio o que é o Entretantos. É um livro, como você disse, para crianças. Então, ele tem umas facas e nesses recortes, né, você tem a surpresa, a brincadeira, o jogo, né? Então, por exemplo, num momento que você está vendo uma tartaruga, né, formada por a textura que está do outro lado da página, então tem uma página branca com uma tartaruga, na página da direita, da direita, e na página da esquerda você tem uma textura azul, né? Aí quando você vira a página, você não encontra mais a tartaruga, você encontra um peixe que está com a textura da página anterior.
né? Então, essa brincadeira, não sei se você já viu o livro, já viu alguma coisa sobre ele, ele é feito no virar das páginas. Uhum. Então, ele é cheio dessa surpresa, é cheio de duplas que surpreendem, né? Como diz uma grande querida amiga que fez o pós-fácil do livro, a Gabriela Romeu, escritora e jornalista, que o livro é feito nos entremeios, né? No virar das páginas, e esse disfarce, né? Esse jogo, você vê uma coisa, quando você vira a página não é mais aquilo que você viu. Então você tem, por exemplo, numa página o pescoço de um cisne, na página seguinte, essa forma que era pescoço de cisne é tromba de elefante. Então, o que eu posso dizer? Que eu adorei fazer esse livro porque eu me diverti muito. Como também disse um grande amigo, eu peguei minha criança pela mão e fiz um livro. Então, eu passeei com a minha Marilda que não morre, né? A minha Marilda da infância. A gente diz que todo adulto é uma criança grande, né, Marilda? Todo mundo tem uma criança dentro de si, e eu acho que você retrata isso perfeitamente nesse livro. Quero até agradecer a Yara, que é a assessora. Ai, que bom! Ela que enviou esse livro. Exatamente. E Yara Pilate. A Yara Acho que ela tá exatamente. escutando. Tenho certeza, um abraço para ela. E é um livro que ele chama muita atenção, né, Marilda? Justamente por isso, ele tem esses elementos que normalmente você não encontra, né? Não é habitual você encontrar em outros livros infantis, e nesse você parece que ele te prende um pouco mais. Não sei se esse foi o seu objetivo também. Então, há livros, sim. Eu não sou a primeira que faz livro com recortes. Tem livros muito interessantes. O livro ilustrado, o conceito do livro ilustrado tem muitos livros que pedem, desculpa a gagueira. Capaz. É que eu quero falar um tanto de coisa. Tem muitos livros que fazem essa chamada para o leitor, para brincar com o leitor. Então, não é o primeiro livro com faca, sabe? Uhum. Tem livros muito legais com facas, mas cada um vai ter a sua ideia. Sabe aquela coisa? Você tem um instrumento, você tem uma técnica, mas cada um vai usar a técnica a sua forma, né? Cada um se inspira no outro, né? Eu vou dar um exemplo, talvez, mas eu acho que é bom um exemplo prático do dia a dia. É como na cozinha, né? Uhum. Você tem os mesmos ingredientes que o vizinho, mas você vai fazer uma comida X e o vizinho uma comida Y, né? Então, é isso. Os ingredientes são o mesmo. A forma que você vai combinar, que você vai conduzir, vou falar como se fosse orquestra, né? Que você vai orquestrar aqueles elementos, é que vai mudar de pessoa para pessoa. E isso por causa da vivência de cada um, né? Então, eu até conversando com a Yara, né? Perdão. Quando ela me mandou várias perguntas para a gente falar sobre, para situar melhor para ela o que era o Entretantos, eu lembro que eu até contei de uma experiência que eu vivi com crianças, antes de fazer esse livro, que eu dei uma oficina aqui em Tiradentes, né, cidade turística maravilhosa, que muitos ouvintes já ouviram falar ou já conhecem, né? E numa oficina em Tiradentes, que a gente estava fazendo uma preparação para uma exposição, eu propus isso, fazer texturas, as crianças fazerem texturas, e depois, com formatos de peixes desenhados pelas crianças, achar peixes naquelas texturas. Quando eu fiz isso, porque eu sempre fazia janelas, né? Retângulos. Quando eu fiz isso com elas, eu falei, gente, isso dá livro. E se eu fizer um peixe, um carro? Então, o laboratório começou daí, dessa experiência com criança, né? E de uma oficina que eu estava dando ali no Festival Artes Vertentes, lá em Tiradentes, que acontece todo ano.
E só Então, pegando um gancho, desculpa te interromper, Marilda, mas quando, pelo menos isso acontece muito comigo, quando a gente vai palestrar em algum lugar, quando a gente, de certa forma, vai ensinar alguma coisa para alguém, a gente recebe e aprende muito em troca. E com as crianças parece que isso se aflora cada vez mais, né? exato, tem ensinamento, não, né? Tem uma troca, né? Tem uma troca. O que eu acho é troca de experiências. Exato. E você estar aberto para essas trocas. Aí é que tá, porque quando você só, como dizia Paulo Freire, né? Quando você faz a educação bancária, você só deposita no aluno, no outro. Se eu considerasse aquelas crianças como um depósito, eu não ia perceber isso que eu poderia fazer no meu próprio trabalho, né? Então, eu não estava depositando nada, eu estava dividindo, eu estava trocando e recebendo. E é assim que a gente aprende e é assim que a gente evolui também, não só você na sua profissão, eu na minha, o ouvinte agora em casa na respectiva profissão, mas em tudo, né? Aprende como ser humano e a gente evolui como pessoa também. Pra gente ir encaminhando também, Marilda, queria que você falasse um pouco sobre o seu outro livro, o Profissões para Mulheres. Exatamente. Então, como estamos falando em profissões, né? Exato. O Profissão para Mulheres, na verdade, o texto não é meu, lógico, é da Virginia Woolf, uma autora que dispensa apresentações, né? Autora de Orlando, pois é. E só lembrei de Orlando agora, os outros títulos me fugiram, mas enfim, As Horas. O que acontece? Ela fez em 1931, olha só, uma palestra para mulheres que estavam ingressando no mercado de trabalho em Londres pela primeira vez. E essa palestra que ela fez é de uma beleza e ela é totalmente atual. Ela tá recebendo as mulheres, falando um pouquinho da experiência profissional dela e dizendo o que é ser mulher, o que é trabalhar, ter mercado de trabalho, o que é viver numa sociedade que, infelizmente, a gente ainda vive muito isso, uma sociedade liderada por homens, muitas vezes, uma sociedade do patriarcado. Então, ela vai falando isso, mas de uma forma, Miro, com muita poesia. E não só poesia, mas de uma forma... Ela tem humor, ela tem ironia, mas ela também tem uma delicadeza para falar, uma perspicácia para falar isso, que torna o texto muito atual. Então, quando a Maralto, quando a Cristiane Mateus me convida para fazer ilustrar esse texto, dentro de uma coleção chamada Ensaio Ilustrado, eu fiquei extremamente feliz, mas com um desafio, né? Como ilustrar uma autora de tanto peso? Então, a minha alternativa, ou a minha ideia, nem alternativa, a minha intenção foi fazer o mais, como digo, o menos preocupada, sabe? De ser o mais espontânea e o menos preocupada com essa potência, né? Claro. Não que eu estava neutralizando a potência da autora, mas se eu ficasse só pensando nisso, eu travava e não fazia nada. Tem que ser um pouco mais abrangente, né? Eu pesquisei a vida dela, então eu descobri coisas incríveis, como, por exemplo, um dos livros preferidos dela era Alice no País das Maravilhas, que também é meu, um dos meus preferidos. E aí eu, de repente, coloquei um desenho de uma lebre de março. Uma vez ela se fantasiou para uma festa de lebre de março. Então, assim, eu fui por esses outros caminhos e coloquei como elementos xícaras, né? Referência também a Alice, xícara, relógios, peixes, pedras. E foi assim que eu criei um universo simbólico, né, e imagético para esse texto
tão poderoso, tão atual e tão necessário para ser debatido ainda hoje. Espetacular. Marilda Castanha, a gente poderia ficar aqui conversando por horas, porque é muito bom a gente falar sobre, claro, sobre os nossos trabalhos, mas principalmente sobre o que a gente gosta de fazer, né? Isso, espetacular. Marilda Castanha, já fica o convite pra gente conversar mais vezes. Vamos dar uma respirada nesse final de ano, agora Natal, Ano Novo. Sim. 2025 fica o convite também para Yara, com certeza que está na audiência, para gente marcar, fazer essa ponte para a gente falar mais vezes. Tenho certeza que tem coisa já preparada para 2025. Interessante. Tem coisa preparada para 2025. Em abril eu lanço um livro novo. Olha aí, ó. É por outra editora, pode falar? Fique à vontade. É pela Companhia das Letrinhas. A Yara depois que vê contigo. Não briga comigo, Yara. Mas enfim, teremos mais coisas pela Amaral. Esse não é o meu primeiro, não, esses dois não são meus primeiros livros da Amaral. Já fiz também o Sem Fim, e é uma alegria estar aqui falando desse meu trabalho, que realmente você tem razão, me dá muito prazer. A alegria e o prazer é todo nosso. Agora, 3:55, Marilda Castanha, premiada ilustradora, conversando conosco aqui sobre as obras, os livros e também sobre toda a trajetória. Muito obrigado, viu, Marilda? Como eu disse, microfones sempre abertos, fique à vontade. Obrigada a você, obrigada à nossa audiência, à sua audiência, né, que foi minha por um pouquinho. Um baita fim de ano para você, tá? Também. Para você também. Um abraço. Valeu, obrigado. Essa Marilda Castanha conversando conosco aqui na CBN Joinville, uma baita conversa. A Marilda, que é uma baita ilustradora, premiadíssima, conversando conosco sobre principalmente 2 livros. O Entre Tantos, um livro infantil, e Profissões para Mulheres, que é da Virginia Woolf. E olha, é um livro muito importante. Ele é fundamental e a Marilda foi a ilustradora desse livro. Uma baita conversa, agora faltando 3:04 da